Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou tratar sobre a carta de controle para proporção de itens defeituosos. A carta de controle P, proporção de itens defeituosos. E aí, vamos lá pessoal. O primeiro ponto para nós escolhermos qual é a melhor carta para nossa estrutura é fazer a estratégia de entender qual é o dado que nós estamos analisando nesse ponto. Se é um dado contínuo ou se é um dado discreto em si. E aí, vamos lá. A seleção da minha carta ela vai passar por essa estratégia de decisão. O que nós temos, pessoal? Como nós queremos a carta P, tá? Como nós queremos essa carta P, vamos entender essa estrutura para, assim como foi feito para outros vídeos, se você já viu, por exemplo, a carta X/R, X/S, de individual e amplitude móvel e outras da mediana, você já vai entender toda essa estratégia. Aqui eu só estou voltando, repetindo esse ponto para nós chegarmos na carta P. O primeiro, por exemplo, um dado contínuo é resultado de um processo de medição. Só que nós não queremos a medição, pessoal. Nós queremos um elemento que é um dado discreto ou um atributo em si, que é resultado de um processo de contagem, tá? E aí nós temos o seguinte, pessoal. Quando está sendo falado nessa estrutura de cartas de atributo em si, são todas aquelas cartas quando as medidas, vamos imaginar assim, elas não são possíveis. A medida não é possível, mas são separadas por categorias distintas. Características inspecionadas visualmente, o caso de cor, brilho, arranhão, dano, se está conforme, não conforme, aprovado, reprovado. E também quando as medidas elas são possíveis, mas não são tomadas por questão de tempo ou de necessidade. E aí vem um caso que é quando o diâmetro de um furo ele pode ser medido com um micrômetro interno, mas se utiliza um calibrador passa ou não passa para determinar a sua aceitabilidade em si, dada a velocidade da produção ou elementos nessa estrutura em si. E aí, entendido isso, nós precisamos partir para mais um ponto que é o elemento do defeito. Ele é um item, é um defeito ou é defeituoso? Tá? E esse é uma estrutura importante para que você entenda, para chegar nessa carta P, que é o seguinte, eu deixo aqui embaixo, pessoal, dá uma nota, e aí para você fazer essa estrutura de entendimento. Defeitos, tá? Defeitos são o subconjunto de defeituosos, tá? Defeitos aqui, então, defeitos, ele é um subconjunto de defeituoso. Um defeito, pessoal, ele não significa que o produto ou serviço, melhor dizendo, seja defeituoso. Considero uma haste cilíndrica como um produto final. Os defeitos possíveis são a quebra, dureza, tolerância dimensional em si. Nesse caso, uma haste defeituosa poderá ter um ou mais defeitos em si. Então, entendido, pessoal, essa estrutura do defeituoso em si, o que nós vamos fazer? Passei por esse crivo do defeito ou defeituoso, nós vamos para o tamanho dessa amostra. E aí vem mais um ponto. Essa amostra, ela varia, ela é variável ou ela é constante? Se ela for essa amostra variável, nós temos uma carta P, de proporção desses defeitos, tá? Então, nós temos aqui a seleção da nossa carta P em si. E o que nós temos, pessoal? Aqui eu também coloco uma tabela das cartas que são representativas dos dados discretos em si, a carta P, a carta NP, a carta U e a carta C, para nós entendermos essas estruturas aqui. E vamos lá, pessoal, o fundamento dessa nossa carta P, ela é utilizada para monitorar a proporção ou percentual de itens defeituosos numa amostra. Ela é muito utilizada ou estruturada, tem origem em bases de dados binários, ou seja, o item é conforme ou não conforme, tá? E mede a fração de unidades defeituosas em cada subgrupo de amostragem. Cada ponto do gráfico representa um número de itens defeituosos dividido pelo tamanho da amostra. Então, o nosso P é igual a esses itens, número de itens defeituosos pelo tamanho da amostra. Tá? Essa é a nossa estrutura. Nós já vamos ver também essa equação aqui no exemplo prático aplicado. Principais características que nós temos para essa carta P. Adequada quando o tamanho da amostra pode variar, por isso que ela é, aqui nós já colocamos e eu faço questão de voltar, ela é variável em si.
e pressupõe que a probabilidade de defeitos é constante para todos os itens, assim como os limites de controle são calculados na base da distribuição binomial, pessoal, tá? Aproxima pela normal para n. Se eu tenho muitas amostras em si, tá? Mas é a distribuição, a curva dela é a distribuição binomial em si, tá? Permite avaliar tendências ou mudanças significativas na proporção de defeitos ao longo do tempo em si. Entendida essa base, pessoal, agora nós precisamos reforçar um pouco mais, para deixar você mais confiante para utilizar esse elemento de estratégia, tá? É a parte de tamanho e frequência dessa amostra, que é, o que nós temos de tamanho da amostra em si? Ela deve ser suficientemente grande, tá? Para garantir que pelo menos um defeito possa ocorrer, que é o nosso N multiplicado pelo P, tem que ser maior que 5 em si. Seria um recomendado em si, tá? Seria um recomendado. Mas ela pode variar entre subgrupos, desde que seja registrado e considerado nos cálculos em si. Subgrupos também muito pequenos, pessoal. Quando o N é menor que 30, eu tenho uma menor precisão em si. Subgrupos muito grandes, o custo de inspeção é elevado, tá? Então, entendido o tamanho da amostra, qual é a frequência dela? Frequência ela é definida conforme a velocidade de produção da sua empresa e a criticidade do produto em si. Por exemplo, a cada um lote, a cada um turno, a cada hora, a cada número fixo de peças, e ela vai permitir detectar mudanças rápidas nesse processo em si. Umas recomendações práticas que eu deixo, e aqui eu acho importante mencionar: mantém a consistência nos intervalos de coleta, você vai ter que manter isso, evitar amostragens após retrabalhos ou ajustes nas máquinas ou manutenção produtiva total, tá? Tem alguns casos também nisso, e eu tenho que revisar periodicamente se o tamanho e a frequência ainda são adequados ao comportamento do processo. Entendido toda essa estrutura aqui, o que nós vamos agora, pessoal? Alguns exemplos em si, tá? Nós já vamos entrar em exemplo prático aqui nessa estrutura. Setor industrial, produção de componentes eletrônicos, fabricação de peças usinadas, montagens automotiva. Para o setor de serviços, centro de distribuição, laboratórios, atendimento ao cliente, controle de qualidade, pessoal, já que é para ferramentas da qualidade em si, ideal para processos com inspeção 100% ou quando você está trabalhando a amostragem regular, permite monitorar o nível de conformidade global, direcionar para ações corretivas ou integra-se facilmente com planilhas automáticas e softwares de análise de controle estatístico de processo em si, Minitab e outros aí, mas também você pode usar a inteligência artificial para fazer, que vai sair tudo também bem adequado na sua estrutura. Elaboração da carta, pessoal. Primeiro passo. Como é que nós vamos fazer esse ponto inicial aqui? Para cada subgrupo, eu vou ter que anotar dois elementos. O D, número de itens defeituosos encontrados no subgrupo, ou não conformes em si. E o N, que é o número total, ou seja, o número de itens inspecionados, é o tamanho da minha amostra. Tá? Quantos defeitos eu tenho e quantos eu inspecionei. E aí o que eu vou fazer? A minha proporção, pessoal. O meu P, que é a minha fração defeituosa. Quantos defeitos eu tenho e quantos eu anotei, ou seja, o total. Aqui então seria o total pelos elementos não conforme na minha estrutura. Tá? Então bem simples o valor individual aqui que eu vou fazer. A partir disso, eu vou calcular o percentual médio dos valores individuais. Tá? Então para cada um deles. Aí o que eu vou fazer? Que é o nosso P barra. Então eu vou pegar os valores D1, D2 até onde que eu fui, tá? Que é o número de itens defeituosos observados nessa amostra, dividido pelo tamanho da nossa amostra, ou seja, o número total de unidades inspecionadas em cada coleta. Então essa parte inferior aqui, ó. Tá? Então eu tenho a parte superior, que são os defeitos em si. Fiz esse ponto. E depois aqui, ó, essa estrutura, tá? O P, então o D1 até o tal, dividido pelo K, tá? Então, nessa nossa estrutura aqui. Vamos lá, pessoal. Então, o percentual médio desses valores individuais, o que nós temos aqui na nossa estrutura é o seguinte, ó. Cálculo dos limites de controle em si. E aí, o primeiro ponto é nós observarmos a linha central, que é o P,
da proporção aqui que nós já obtemos antes. E o segundo ponto são os limites de controle, pessoal. Você começa a observar que a estrutura, toda ela da linha central e os limites de controle são exatamente iguais. Pelo menos a mecânica da carta, com x/R, x/S, individual, amplitude média, mediana R, tudo é a mesma coisa, pessoal, tá? O que vai só alterar é a estratégia dos valores das coletas, como nós fizemos, se é discreto, se é contínuo e tudo mais. E aí você vai percebendo essas estratégias e vai usando algumas equações diferentes aqui, mas a ideia, o pensamento por trás é sempre o mesmo. E aí, retornando aqui na nossa estrutura, para você entender que tem o limite de controle superior, limite inferior de controle para a nossa proporção aqui para o P, é o P médio mais 3 desvios padrões, aqui 3 sigma, e a mesma coisa do inferior. O inferior, deixar melhor aqui, apagar um pouquinho isso aqui para você ver melhor. O inferior é menos o P menos 3 sigma. E lembrando o sigma aqui, para nós obtermos o desvio padrão nessa estrutura aqui, é o P, a proporção 1 menos P dividido, ele todo em raiz, dividido por a raiz do NI, tá? Do iésimo grupo aqui no nosso caso em si. Tem uma estrutura, pessoal, que é o passo 2, o cálculo dos limites de controle. Se nós tivermos, pessoal, a diferença nos tamanhos de amostras ela for pequena, pode usar a média dos tamanhos de amostras em si. Tá? É possível, você pode usar, mas tá, vai ficar a seu critério se você usa ou não esse elemento aqui, tá? E aí você vai ter o desvio seu, que você vai calcular do desvio padrão em si, o que vai ser nesse resultado aqui, tá? Mas isso é se ela for pequena em si, até 25% aí, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Vou deixar claro que quando fizer o exemplo, nós não usamos essa estrutura aqui, tá? Mas vai ficar a seu critério em si. E um outro ponto, também no passo 2, que a linha média P ela é traçada em linha cheia, tá? Então a linha central aqui, linha média, e os limites em linha pontilhado. Se o limite inferior resultar negativo, então ele deve ser fixado em zero, por uma questão lógica aqui na nossa estrutura. E se o tamanho dos subgrupos for variável, os limites de controle não serão uma linha contínua, mas uma linha dentada em si, tá? Então ela não vai ser uma reta aqui, mas ela vai ter algumas oscilações em si, tá? Só para você avaliar esse ponto aí e também ter essa sua estratégia. E aí vamos lá fazer um exemplo importantíssimo dessa carta P. Então os dados a seguir eles representam o número de eixos defeituosos de um certo modelo de motor. As medições foram feitas a partir de um lote de 80 unidades, tá? Então de 80 unidades em si. E aí o que nós temos, pessoal? Então você vai ver aqui, ó, é uma coluna de lote, o valor que foi obtido, tá? E a proporção aqui só os defeituosos em si, melhor dizendo, tá? A proporção e o lote. A mesma coisa. Então nós separamos aqui para nós seguirmos, tá? São 30 elementos aqui de lotes em si trabalhado, tá? Para você fazer essa sua estratégia. Bom, o que nós temos aqui, pessoal? Só para facilitar a vida, tá? Só para facilitar a nossa vida aqui, eu peguei já o valor, o 9, e eu vou calcular o P direto, a proporção. Então, lembra que são 80 unidades, e o que é? O P é o valor D dividido pelo nosso 80, que é o total, tá? Que é o nosso Nzinho aqui da nossa equação. Então, nós temos o que? O 9 dividido por 80. Então, 0,1125. E aí nós vamos fazer para todo mundo, pessoal, tá? Do primeiro lote, do segundo, do terceiro, do 10, do 11, do 20, até chegar no 30, tá? Até chegar no 30. Então, nós fizemos os cálculos para todos eles aqui. Não vou entrar em cada um dos cálculos, pessoal, tá? Não vou entrar em cada um, porque para nós não temos um vídeo maçante aqui para você também, porque muitas vezes não é fácil de acompanhar todos esses elementos aqui
um por um, mas só para deixar para você aqui. Então foi feito, pego esse valor dos defeituosos, divido cada um do resultado pelo valor 80. Feito isso, pessoal, vamos lá agora. Então, o que, que eu tenho? O lote tem 80 unidades, defeituosos DI a 30 lotes no total. Tá? Então, eu tenho ali ó, o K igual a 30 e o N igual a 80. Então, soma total dos defeituosos nossos, 367. Vou pegar aqueles valores desse DI, aqui, todos esses valores aqui, e vou somar eles. Vou apagar um pouco aqui para ficar melhor para você entender todos eles. Então, eu estou somando essas três colunas em si, vou obter 367. Feito isso, vou partir agora para o cálculo da proporção média, o meu P médio. Como todos os tamanhos da amostra são iguais, então 80, neste caso, são iguais, o que, que eu tenho? Esse nosso cálculo aqui, que é o 367, que é o valor, o somatório anterior, soma total dos defeituosos, 367, dividido por 30 vezes 80, tá? Que é aqueles valores anteriores. O 30 é o nosso K, vezes 80, que é o nosso N. E aí nós vamos ter o quê? 367 dividido por 2.400, 0,1529. Então, o nosso P, a proporção média, 0,1529, tá? Bom, deste valor, pessoal, desse valor 0,1529, nós vamos ter o quê? O desvio padrão amostral. Nós precisamos ter essa nossa estrutura aqui. Como todos os tamanhos da amostra eles são iguais, tá? Nós temos o quê? Que o nosso desvio padrão dessa amostral para proporção é o valor P, 1 menos P dividido pelo N. Tá? Então, nós temos lá, substituindo os valores 0,1529, 1 menos 0,1529 dividido por 80, fazendo só a mecânica da conta aqui, nós temos o que, pessoal? Chegando ao final, o sigma, proporção ao desvio padrão amostral P, 0,04025. Tá? Toda essa estrutura aqui. Vamos lá para o cálculo dos limites de controle. Nessa nossa estrutura, o limite superior de controle, o P. Então, o P barra mais 3 desvios padrão. Substituindo os valores, nós temos 0,2737, superior. Limite inferior do P é o P menos 3 desvios padrões, que vai nos resultar em 0,0321. Então, entendidos os limites de controle em si, nós partimos para a carta de controle. E aí nós já temos aqui, pessoal, já vou deixar também pintadinha ela, que é a carta de controle P, e aí nós temos o que? Nós vamos traçar todos os elementos do 1 ao 30, e aí nós temos os valores, vamos colocando todos eles e ligando, e aí coloca o limite superior de controle, o limite inferior de controle, a linha central, todos os valores já obtidos anteriormente, e nós vamos ter o que aqui nessa nossa estrutura? Que o ponto 13, o ponto 21 e o ponto 22, eles estão fora, ou seja, é uma causa especial, uma causa especial e uma causa especial. Tá? Todos eles aqui são, nós temos três pontos de causa especial. Tá? 3 pontos aqui. O que nós precisamos fazer, pessoal? Se você lembra da mecânica da carta, qualquer outra carta, pessoal, toda carta que tem um ponto ou 2 ou 3 pontos que excede um limite superior ou limite inferior, nós precisamos fazer o quê? Precisamos retirar aquele ponto da nossa mecânica de cálculo. E aí o que nós precisamos fazer? Vamos fazer uma interpretação só para você entender aqui, o limite o central, a média global dos defeitos, o limite superior e o inferior define essa taxa, e os lotes 13, 21 e 22 ultrapassam esses elementos, indicando causas especiais que devem ser investigadas, ou seja, devem ser removidos dos nossos cálculos. Então, nós vamos lá e remover o 13, o 21 e o 22. Então, voltando na nossa tabelinha, pessoal, bem simples, bem didático, para que você entenda onde exatamente eu vou remover isso, eu vou pegar, marquei aqui esse 13, então eu vou eliminar,
o 21 eu vou eliminar e o 22 eu vou eliminar. Pessoal, só uma nota. Eliminar, claro, aqui nós estamos falando no vídeo, eu elimino e tudo mais. Mas na prática, no dia a dia da empresa, o que eu preciso fazer? Não é simplesmente eu eliminei aqui e a vida que vai seguir. Eu preciso fazer uma análise, um diagrama de Chicago, um diagrama de 5 porquês, uma estrutura de estudo para avaliar o que aconteceu nesse lote 13, nesse lote 21, nesse lote 22. Para que eu tenha, por exemplo, um plano de ação, um 5W2H, para mim entender uma estrutura, um PDCA, talvez até um caso nisso, para entender, e eu preciso, além de entender, eu preciso resolver esse problema. Tá? Então, você fique claro com isso, não é simplesmente eliminar aqui, claro, nós estamos fazendo um vídeo em si que se fala para montar esse tipo de gráfico dessa carta, mas no mundo real, na prática em si, é justamente essa estratégia. Eu recebi essa informação, perfeito. Agora, a partir dessa informação de causa especial, 3 causas especiais, eu preciso, como gestor, eliminar essas causas no dia a dia. Não é só eliminar na tabela. E ensino a tabela aqui é fácil, pessoal. Então, eu elimino e recalculo isso aqui. Ao invés de 30 pontos, eu tenho 27. É só isso. Tá? Mas no mundo diário em si, lá na prática do chão de fábrica, na minha estratégia do comitê de qualidade e afim, como você está analisando na sua estrutura empresarial, é justamente isso. Tá? Então, fica essa nota aí. E aí, vamos lá, pessoal. Agora trago tudo de volta aqui de uma forma mais simplificada. Em si, removo o valor 13, o 21 e o 22. Vou ter um K linha ao invés de... Lembra que era 30? Agora nós eliminamos 3. Se eu elimino 3, pessoal, é como... Eu só considero 27, pessoal. Tá? Se eu elimino de 30, elimino 13, fica 27. É uma questão lógica. Eu tenho que eliminar tudo aqueles valores ali, pessoal, tá? Aqueles 13 estão fora, não existem mais, tá? E aí eu venho lá, soma dos defeituosos. Lembra que era 387? 387? Então eu vou tirar os 3 valores dele. Vou tirar eles. Vou ficar o 313 e vou voltar lá para a minha nova linha central. E é isso aí, pessoal. Tem uma nova linha central. Tudo é novo, pessoal. Tudo é novo. Então, eu tenho lá o 313 dividido por 27 vezes 80. Tá? O 80 eu não elimino, tá, pessoal? Não é 80 menos 3, aí 77. Não. São 80. Tá? Esse eu mantenho. O que eu elimino foi esses pontos aqui dos defeituosos em si, de 30 para 27. Tá? E aí eu tenho 0,144. Tá? Vou deixar lá mais valores aí. Novo desvio padrão. E aí o novo desvio padrão, a mesma estrutura, vou substituir os valores. Mantive mais valores aqui para obter uma estrutura mais adequada aqui. Então vou seguir, ao final vou obter o valor do meu sigma aqui, linha, novo, né? O linha aqui, P 0,039. A partir disso, novos limites, o mais menos 3 sigma, o limite superior e o limite inferior. Eu tenho no limite superior, melhor dizendo, que é o P linha mais 3 sigma linha, 0,26 e o inferior 0,0268, tá? Resumo recalculado, vou ter o LC, a linha central, a linha superior e a linha inferior calculados ou recalculados em si, tá? Então, só para, se você quiser daqui a pouco parar o vídeo aí, observar melhor, para você entender, mas no mais, é só essa mecânica superior aqui, ó. Eu removo eles e lembrando, pessoal, lembrando de remover aqui dos defeituosos restantes. Eu preciso remover aqui, ó. Aqui está a remoção. Mas se eu tivesse 4 pontos, mais um valor aqui, ó, mais o valor que você quer remover. Se tivesse 10 pontos, mais os outros pontos aqui para remover, tá? Então é essa estrutura em si, mas só que lembra disso, tá? Lembra disso aí. A nova carta de controle aqui, tá? 13, 21 e 22 removidas, então tem lá os pontos em si até o 30. E você deve estar vendo aqui no nosso gráfico, pessoal, olha só, parece que uns buracos aqui, ó, tá? Depois, ó, tá? Aqui seria o 13, o 21 e o 22, tá? Como é que eu faço o gráfico, pessoal? Bom, é do 12 ao 14, tá? É isso aí, tá? Como não houvesse aquele ponto no 13, por exemplo, a mesma coisa aqui, ó. Venho do 20 e ele coloca o 23, direto,
tá? Então, essa é a estrutura que se faz no gráfico em si, tá? No gráfico em si. Então, para fazer esse cálculo, mas não é só pegar o gráfico anterior, não, mas eu já vou no gráfico e já corto ali e já elimino os pontos. Não, tu vai ter que colocar o limite superior de controle, o limite inferior de controle e a linha central, tá? Recalcular elas em si também. Então, você tem esse recálculo aqui, tá? Por padrão da vida aqui, pessoal, esse ponto 19 quase ele também tinha que ser recalculado aqui, tá? Então você vai lá, segunda interpretação e final também para esse tipo de carta, interpretação do resultado das cartas e estabilidade do processo. Tá? Após a remoção das 13, 21 22, a carta confirma que o processo está sob controle estatístico, tá? Operando sob causas comuns de variação, causas especiais foram eliminadas, tá? A capacidade de detecção aqui, pessoal, o processo apresenta menor dispersão e faixa de controle mais estreita, o que aumenta a sensibilidade da carta, e aí vem aquele lote 19, pessoal. É esse aqui que eu mostrei, ó, esse pontinho aqui, ó, tá? Esse lote 19 aqui que está por um risco de passar no superior de controle, embora dentro dos limites encontre-se muito próximo, devendo ser acompanhado de perto em uma outra coleta em si. Ações recomendadas, ações de gestão recomendadas, consolidar essas ações corretivas, manter a carta recalculada e monitorar continuamente os lotes subsequentes. E eu posso complementar o CEP com análise de Pareto, 80-20 aí, investigação dos tipos de defeitos predominantes, se você vai utilizar alguma ferramenta de melhoria, por exemplo, o ciclo DMAIC ou o PDCA, tá? A base, o DMAIC, na verdade, é a base do Lean Six Sigma e o PDCA, tá? Então, aqui só para você ter essa segunda interpretação dos resultados da carta de controle, ok, pessoal?